Recentemente, eu e meus amigos no MMA Hoje debatemos sobre os brasileiros que podem terminar o ano de 2026 como campeões do UFC. E quando chegou na vez de falar do Charles do Bronx, meus ilustres colegas se empolgaram e disseram que ele tem grandes chances de terminar o ano como campeão. Por outro lado, eu trouxe uma visão mais conservadora e, na minha opinião, realista. E acredito eu que Charles vai depender da sorte para conseguir disputar o cinturão de novo esse ano e voltar a ser campeão. Embora existam sim chances bem relevantes disso acontecer de uma forma ou de outra. E é por isso que eu gostaria de abordar mais esse assunto aqui no canal. Mas respondendo o título do vídeo, eu acho que sim, tem boas chances do Charles do Bronx ser campeão em 2026. Mas antes, vamos analisar a situação da categoria. Ilia Topuria tá fora, resolvendo as suas questões judiciais com a sua esposa, o divórcio com a Georgina Uskateg. Só deve voltar daqui a alguns meses e por isso vai rolar a luta entre Paddy Pimblett e Justin Gaethje para coroar o campeão interino da divisão. Enquanto isso, Charles tem a segunda luta mais importante da categoria no momento. Ele vai enfrentar o Max Holloway pelo cinturão BMF no UFC 326, marcado para março. O vencedor entre Paddy e Gaethje, vamos facilitar aqui e dizer que o Paddy Pimblett vai vencer o americano, se torna o novo campeão interino e automaticamente vai ser o próximo desafiante ao Ilia Topuria. Então, automaticamente, assim que o Topuria voltar, o primeiro adversário dele vai ser obrigatoriamente o Paddy Pimblett. Sendo assim, o primeiro passo do Charles, se ele quer voltar a ser campeão ainda em 2026, é obviamente vencer o Max Holloway. E nem precisa ser por uma grande performance ou grande margem, basta garantir o resultado. Até porque uma derrota nessa altura do campeonato poderia ser o fim. Descarta completamente as chances dele recuperar o cinturão, principalmente esse ano. Mas com a vitória e o cinturão BMF em mãos, o Charles ganha uma moral absurda e pode inclusive aguardar o vencedor de Topuria e Paddy para saber qual vai ser o seu destino. Mas aí entra aquilo que eu tava falando da sorte, porque o Charles não será a única opção para o Topuria e nem a mais interessante, porque caso o Topuria passe do Paddy Pimblett, teremos então a luta contra Islam Makhachev, a luta contra o Charles e o Arman Tsarukyan. E aí não tem jeito, entre enfrentar o Charles do Bronx, um cara que ele já venceu facilmente no primeiro round, e a chance de enfrentar outro campeão e se tornar o primeiro triplo campeão do UFC, e aí não tem o que debater. Se o poder da escolha for dado a ele, o Topuria vai preferir enfrentar o Islam Makhachev. Então o que sobra para o Charlinho? Se o Topuria de fato for atrás do Islam, significa que ele vai ter que abrir mão do seu cinturão dos leves. E aí vem a notícia boa pro Charles, porque se o cinturão ficar vago, provavelmente vai ser ele e o Arman Tsarukyan disputando o cinturão vago da divisão dos leves, uma revanche entre os dois. Pois bem, já temos aí então um bom caminho pro Charles voltar a ser campeão. Mas lógico, vamos continuar analisando os possíveis cenários. Tem a grande chance também da luta contra o Islam não acontecer esse ano. E aí sobra então pro Topuria, caso ele passe pelo Paddy Pimblett, ele vai ter que enfrentar Arman ou Charles. E aí fica um debate ferrenho, porque o Arman já venceu o Charles, já é o primeiro colocado do ranking há muito tempo e já fez por merecer sua chance. Porém, o Charles é a luta mais rentável, mais interessante, é um cara bem mais fácil de promover. Só que o que pesa contra o brasileiro é que já vimos essa luta contra o Topuria e o espanhol venceu facilmente no primeiro round. Já o que pesa contra o Arman é que ele não é um cara interessante, tá brigado com Dana White e é um risco muito alto que não compensa. De todo modo, a gente já viu vários outros lutadores nessa situação que o Arman Tsarukyan se encontra. Magomed Ankalaev, Leon Edwards, Belal Muhammad, até o Khabib Nurmagomedov eram lutadores com grandes sequências de vitórias que não eram muito carismáticos, né, por parte do público e que nem tinham um estilo de luta interessante, só que de uma forma ou de outra, esperando por anos ou não, uma hora ou outra eles tiveram a chance pelo título. Todos eles esperaram demais, além da conta, mas uma hora ou outra o UFC teve que dar a César o que é de César. E sim, uma hora ou outra, se o Arman Tsarukyan se manter vencendo, manter uma sequência de vitórias, o UFC vai ter que dar uma disputa de cinturão pra ele. A pergunta é, vai ser agora? Vai ser depois que o Topuria vencer o Paddy Pimblett? Ou será que vão esperar mais um pouquinho pra abrir a possibilidade de fazer Topuria contra Charles? Eis que fica o debate. Pode ser que seja a oportunidade boa pro UFC oferecer uma carne nova para o Topuria, um desafio perigoso. Dessa forma, o Charles vai ser passado pra trás pelo armeno, o que não seria exatamente injusto, já que o Arman já venceu o Charles, e aí poderia sobrar para o Charles uma defesa pelo cinturão BMF. Pode ser uma trilogia com Holloway, ou talvez o Dan Hooker, ou o Benoit Saint-Denis, ou até quem sabe o Justin Gaethje, uma revanche contra o Charles, por que não? Mas outra possibilidade que poucos comentam é a chance do Topuria simplesmente abrir mão do seu cinturão e não voltar esse ano. Dessa forma, Paddy Pimblett se torna o campeão linear e aí vai ter que defender o cinturão contra Charles ou Arman Tsarukyan. E aí as coisas mudam, porque agora Charles contra Paddy é uma luta inédita, não seria uma revanche. E baseado no
no histórico do Paddy Pimblett de bater em coroas, bater em grandes veteranos, pode ser que a preferência seja do Charles. Paddy contra Charles também é mais uma forma de promover o garoto de Liverpool. Então se Paddy de alguma forma se tornar campeão e a primeira defesa dele for Charles ou Tsarukyan, talvez o Charles receba também a preferência. Tá aí mais um caminho pra ele se tornar campeão. Carlos, e se o Paddy por acaso vencer o Topuria? Aí eu acho que vai rolar uma revanche imediata, então nenhum dos dois vai conseguir a chance. Mas como vocês podem ver, são muitos sis, são muitas possibilidades, muitas variáveis. Claro, não tenho bola de cristal pra determinar o que vai acontecer. Tô só analisando possíveis cenários. Então não existe nada concreto por enquanto pro Charles disputar o cinturão em 2026 e muito menos ser campeão do UFC de novo. E é por isso que eu defendo o meu argumento no MMA hoje, que o Charles do Bronx depende de um pouco de sorte pra voltar a ser campeão esse ano. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.